Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 117 para iniciar o nosso culto desta noite. Salmo de número 117. São 2 versículos só esse salmo. Vamos lê-lo. Louvai ao Senhor todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Vamos ler mais uma vez? Ele é tão curtinho, né? E tão bom esse salmo. Louvai ao Senhor todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Pedir ao presbítero Natan que nos eleve a Deus em oração nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós te exaltamos o teu nome, agradecemos, Senhor, por essa noite que estamos aqui para cultuar a ti. Louvamos o teu nome porque és digno de louvor e de honra e glória. Senhor, Deus amado, fale aos nossos corações nessa noite. E nós estamos alegres, Senhor, porque estamos aqui como igreja para cultuar a Ti. Nós e os irmãos, Senhor, em casa, estamos aqui, Senhor, para exaltar o Seu nome, para engrandecer Seu nome e também, Senhor, para ouvir a Sua voz. Estamos com os nossos corações abertos, sedentos para ouvir a Tua palavra. Fale através, Senhor, do louvor. Fale, Senhor, em cada momento desse culto de adoração que elevamos a Ti. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. 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 Obrigado, presbítero. Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto desta noite. Gostaria de lembrar os irmãos sobre os dízimos e ofertas. A conta da igreja está aí na tela para você efetuar o depósito do dízimo, da tua oferta. Também tem um aplicativo que você pode baixar no celular para imprimir o boleto, para fazer também a sua contribuição. Vamos continuar contribuindo com a nossa igreja, contribuindo para a obra do Senhor. Amém, irmãos? Alguns pedidos de oração. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão trabalhando na frente de batalha, como eu digo sempre, né? Os irmãos médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham em outros lugares também, aqueles que trabalham no supermercado, que estão lá, né, entregando alimento para nós todos, não é verdade, irmãos? Mas e também estão lá sujeitos, né, a ser infectados pelo coronavírus. Vamos orar por esses irmãos, todos os nossos irmãos, né, que estão batalhando, também irmãos que têm sofrido pela Covid-19, que Deus esteja guardando, dando toda a recuperação. Agradecer a Deus porque vários irmãos nossos foram acometidos, o Senhor teve misericórdia de nós e todos eles estão bem, todos eles estão gozando de saúde, estão se recuperando. Orar pela recuperação deles. Vamos orar também pelo nosso projeto de adquirir um terreno para a gente construir o nosso templo. Vamos estar colocando o nosso joelho no chão, pedindo a Deus que nos abençoe. E abençoe também a nossa igreja, que em breve a gente possa estar se reunindo com segurança, sem risco de contaminação, e a gente está louvando a Deus junto, que o Senhor faça um milagre e que em breve, muito breve, a gente possa todos estar aqui juntos, né? Quem sabe a gente continua até gravando os cultos para aqueles irmãos idosos que não podem sair de casa, mas as outras pessoas possam estar aqui juntos, né? Estarmos todos juntos aqui louvando ao Senhor, nos abraçando e cantando e louvando a Deus juntos. Vamos orar, irmãos? Então vamos orar mais uma vez, pedir que todos abaixem as suas cabeças e vamos colocar o nosso culto dessa noite na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, te agradeço, ó Deus, pela tua bondade,
Te agradeço por essa noite, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de meditar nela, de cantar louvores a Ti, ó Deus. Te agradeço por cada membro, ó Deus, da equipe de louvor. Te agradeço pelo Bruno e a Ana Flávia que cuidam, ó Pai, do som, da parte de computação. Eu te agradeço pelo Jonathan, que não está aqui hoje. Te agradeço pelos outros membros da equipe de louvor que não estão aqui hoje, mas são uma bênção, estão sempre aqui batalhando junto com a gente. Abençoa o pastor Adilson na meditação da Tua palavra nessa noite. Que ela nos seja, Deus, edificante, que nós todos saiamos vibrando, ó Deus, hoje, após ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor. Fica com cada um de nós, abençoa os projetos da nossa igreja também, em relação ao terreno, outros projetos, ó Pai, projetos missionários, ó Pai, em vários locais aqui de Ribeirão Preto, Senhor. Esteja abençoando a Tua igreja. Ó Deus, obrigado. Te agradecemos porque podemos colocar as nossas necessidades e os nossos anseios diante de Ti, e o Senhor tem misericórdia de nós e tem nos ouvido, Senhor. Oramos agradecidos, ó Deus, imensamente, em nome de Jesus. Amém. Passar a palavra para a nossa equipe de louvor agora. Boa noite, meu querido irmão. Nós vamos começar o nosso período de louvor e adoração com cânticos ao Senhor. Eu convido você que está aí na sua casa, que adore o Senhor com esses cânticos que nós vamos adorar agora, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração. Sorte
e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Onde flui o amor. a honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei meu Jesus, Salvador. outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolador,
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas para nós, Jesus. A tua maravilhosa graça, Senhor, nos alcançou, nos restaurou, nos libertou. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego
Senhor, liberta eu fui de uma prisão. Cristo me resgatou. Cristo me resgatou do pecado. Hoje eu ando na luz. E graças, Senhor, ao Senhor Jesus que me resgatou. Resgatou os meus irmãos, Senhor, que hoje entende que Jesus morreu para dar vida e vida eterna. Somos gratos, Senhor, por aquele sacrifício maravilhoso na cruz do Calvário, que hoje estamos, Senhor, libertos, Senhor, do pecado e vivemos pela luz e pela graça e pela misericórdia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Nós te louvamos por esses momentos maravilhosos que passamos exaltando o seu nome. Continua falando aos nossos corações através da sua palavra e através do seu servo. Use segundo a sua vontade, através do seu Espírito. Fala à tua igreja. Estamos com os corações abertos e os ouvidos para ouvi-lo essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais um domingo, mais uma noite, mais uma oportunidade que temos de adorar a Deus, que ainda distantes uns dos outros. E para fazê-lo, nós vamos abrir a palavra de Deus. Você pode abrir na sua casa, Romanos 4, de 23 a 25. Eu repito, o texto que nos servirá como base para a nossa meditação encontra-se em Romanos 4, 23 e 25. Dizem assim esses versículos: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que Deus abençoe a nossa mensagem e que o Espírito Santo possa falar no seu coração, no meu e nos corações de todos aqueles que estarão adorando a Deus conosco. Meus amados irmãos, eu vou repetir o verso 25, que diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Perceba, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. A segunda coisa, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus foi entregue na cruz por causa da sua e da minha transgressão. E a segunda coisa que o texto nos mostra, que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Conta-se uma história do médico escocês, que ele faleceu e a sua esposa, fazendo um levantamento nas suas coisas, nos seus livros, nas suas anotações, ela viu escrito: muito pobre, está perdoado, fica como doação. Em letras vermelhas. Ele observava que aqueles empréstimos, aquelas pessoas que deviam para ele, eram pessoas que não davam conta de pagar, pessoas tão pobres, que ele perdoou a dívida e ele fez aquilo como uma doação. E estava escrito em letra vermelha, mas a esposa dele não interpretava a vida como esse médico escocês. E ela contratou um advogado e foi cobrar as dívidas dessas pessoas que ficaram devendo para o seu falecido esposo. E quando o juiz estava analisando a documentação, o juiz perguntou para aquela mulher: essa letra aqui é a do seu esposo? É. Foi ele quem escreveu isso aqui? Foi. Pois não tem tribunal na terra que possa
cobrar o que ele perdoou. Está declarado que ele fez aquela dívida como se fosse uma doação. É claro que ela perdeu a causa porque o seu esposo havia perdoado aquelas dívidas. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, preste atenção que coisa interessante, ele escreve aos Romanos neste capítulo 4, e para você entender o contexto, vou ser objetivo, mas ele fala especialmente para esclarecer aos gentios que estavam baseando a sua descendência em Abraão apenas na cerimônia da circuncisão. Eles baseavam que eles eram filhos de Abraão porque eles se circuncidavam. Então Paulo vem e mostra para eles que para descender de Abraão, a base não é a circuncisão, mas a fé que Abraão teve. A fé que Abraão devotou a Deus. Pois a aliança de Abraão foi feita com Deus. A aliança de Abraão foi feita com Deus, antes mesmo de Abraão ser circuncidado. Estava caindo por terra toda a movimentação dos gentios. Antes de Abraão ser circuncidado, ele fez uma aliança com Deus. E a aliança que nós fazemos com Deus, não importa a nossa situação. E Paulo aproveita e continua dizendo para os gentios que Abraão teve fé e creu em Deus. E Paulo finaliza para o que nos importa aqui, ele ensina como Abraão deveria crer naquele que ressuscitou dentre os mortos, depois de padecer e ser crucificado. Paulo nos ensina isso. E nós vamos hoje, exatamente, falar sobre o nosso tema. E o nosso tema é Jesus Cristo, o doador. Preste atenção, Jesus Cristo é um doador. Jesus está doando. E no versículo 25, nós vemos só duas coisas que nos importam para a nossa mensagem. Portanto, teremos dois argumentos. Fica na sala, não demoraremos. Jesus foi doador por causa da sua transgressão, de você que me ouve. Jesus, ele foi crucificado por causa da sua transgressão, por causa da minha transgressão. É por isso que Jesus foi crucificado. Então Jesus Cristo, ele foi um doador por causa das nossas transgressões. Sabia disso? Se você não tivesse transgredido, Jesus não precisava doar nada. É Isaías 53 que informa que Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões. Isaías 53 fala que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 diz que andávamos desgarrados, andávamos desviados do caminho, e sobre os seus ombros lhe pesou toda a nossa mazela. Sobre os ombros de Jesus caiu a sua e a minha iniquidade, a iniquidade de todos os desviados do caminho. Sabe a iniquidade que você tem, só você e Deus sabe? Pois é, essa iniquidade caiu sobre os ombros de Jesus. Jesus foi levado ao sacrifício, foi levado à morte horrenda de cruz. Diz o texto que Jesus foi maltratado. Diz o texto que ele foi tirado de perto dos seus amados. E agora digo eu, de sua mãe, de seus amigos, dos seus apóstolos missionários, do seu povo, ele foi tirado do mundo por causa da sua transgressão. Jesus foi levado, foi conduzido debaixo do chicote. A sua vida foi ceifada, a sua vida foi cortada da terra dos viventes,
foi de encontro uma sepultura em meio aos homens mortais. Jesus, Deus, se submeteu a ficar no meio dos mortos. Morrer a morte dos piores condenados ao fogo do inferno. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele morreu a sua morte. Você estava condenado para o inferno eterno que queima o tempo todo. Jesus foi à morte para te tirar de lá, para livrar você dessa fogueira ardente. Por causa da minha transgressão, por causa da transgressão do homem, Jesus foi ferido de morte, ferido com morte em vergonha, vergonhosa, o rei dos reis no meio dos malfeitores, o rei dos reis sofrendo injúrias, cusparadas, chibatadas, sangrando. O rei dos reis estava sangrando por amor a você e a mim. É por isso que o poeta sacro canta: foi na cruz, onde eu vi meu Jesus. Amado e querido, a palavra de Deus ensina que o pecado é qualquer transgressão da lei de Deus, ou qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Isto é pecado. A Bíblia diz no Salmo 52, segundo Davi, que o homem não faz caso de Deus. É Davi que fala isso. O homem não faz caso de Deus. Amados, não faz de Deus a sua fortaleza. O homem não faz de Deus o seu braço forte, não faz de Deus a sua pedra angular, não faz de Deus a sua segurança. O homem não faz de Deus o seu refúgio, o homem não faz de Deus parte na sua agenda. Pelo contrário, o homem confia na abundância dos seus bens, o homem confia na sua beleza física, o homem confia na sua força muscular, confia nos seus poucos dias, confia na sua juventude. O homem confia no seu intelecto, o homem confia na sua posição social e o homem confia no seu saldo bancário. O homem confia no seu status. O homem tem coragem de falar que é amigo de pessoas que se dizem importantes no local onde moram. O homem confia na sua influência, confia nas suas carteiradas, o homem confia nos seus amigos. A mente se fortalece na sua própria perversidade. Sabe por que Jesus morreu? Por que Jesus se doou? Por causa da nossa transgressão. É isso que o homem faz. O homem ama o mal antes que o bem. O homem prefere mentir a falar retamente. Isto é tudo versículo bíblico. Sua língua é como navalha afiada, praticando enganos. É por isso que Jesus Cristo teve que doar-se na cruz, por causa dessa transgressão. O homem vive engendrando planos de destruição para o seu próximo. Provérbios 16 diz que o homem é depravado e procura o mal. Diz que o homem é vil, diz que o homem é cruel. Provérbios 16 diz que o homem tem língua mentirosa, tem olhos altivos, tem uma mente construtiva para destruir o próximo. As suas mãos derramam sangue inocente, o seu coração trama projetos iníquos. O homem tem os seus pés e eles se apressam a correr para o mal. Jesus Cristo teve que se doar na cruz por causa da transgressão desse homem, que é testemunha falsa e profere mentiras, por causa daquele que semeia contendas entre os irmãos, é aquele que faz discórdia no seio familiar. Jesus teve que se doar por causa da nossa iniquidade, da nossa transgressão. E a Bíblia diz que Deus colocou o homem bom no mundo,
Deus fez o homem reto, Deus fez o homem justo, Deus fez o homem bom, mas a Bíblia diz que ele se meteu em muitas encrencas, se meteu em muitas estultícias, se meteu num caminho sem volta, e foi por esse motivo que Jesus se doou na cruz, se entregou na cruz. Foi por esse motivo que Jesus sofreu as agruras da cruz. Foi por esse motivo que Jesus se fez carne, padeceu entre os malfeitores. E eu vou repetir, é como o poeta sacro escreveu, foi na cruz, foi na cruz. Amados e queridos irmãos, conta-se uma história que o neto foi passar férias, juntamente com a sua irmã, na casa dos avós, e o neto pegou um estilingue e jogou uma pedra na cabeça do pato, e o pato morreu, e só a sua irmãzinha viu ele matar o pato. Ele, com medo dos avós, ele guardou o pato debaixo de uma pilha de madeira. E então, a menina resolveu não falar nada para ninguém. E quando a avó falou, eu vou fazer o almoço, e a Celina, que era irmã dele, vai lavar as louças. A Celina disse para a avó, o José me disse que quer lavar as louças. Então o irmão dela ficou irado, bravo, chegou nela e falou assim, por que você falou isso para minha avó? Ela falou, fica calado que eu vi onde você escondeu o pato que você matou. E se você não lavar os pratos no meu lugar, eu vou contar para a avó. E depois aconteceu novamente que no outro dia todos iam para a lagoa nadar, mas alguém tinha que ficar para ajudar a avó a fazer o almoço. E chamou novamente Celina, fica para me ajudar a fazer o almoço. Ela falou, o meu irmão já me disse que quer ficar. Ele já sabia que tinha se tornado escravo da irmã, porque ela o viu esconder o mal feito que ele fez. Esse menino sofreu tanto lavando o prato, ajudando a fazer almoço, fazendo tudo, que ele resolveu contar para a avó, sabe? Ele resolveu contar para a avó. Vó, eu estou fazendo tudo isso porque eu estou sendo ameaçado. Eu matei o pato da senhora e eu escondi o pato debaixo da pilha de madeira. Aí a avó pegou e botou ele no colo, sentou e falou assim, eu sei, filho, eu vi você matando o pato, eu estava na janela. Eu só estava esperando você decidir até quando ficaria escravizado pela morte do pato. Escravo da sua irmã pela morte do pato. Não se preocupe, nós temos muitos patos. E você está perdoado pela morte do pato. Sabe, meus irmãos, Jesus Cristo morreu por causa das nossas transgressões. E as nossas transgressões, quando elas não são confessadas, quando o nosso coração não está contrito, e quando nós não os confessamos os pecados a Deus, nós viramos escravo da nossa irmã, nós viramos escravo do nosso vizinho, nós viramos escravo da prostituta, nós viramos escravo dos professores, nós viramos escravo daquele que está próximo de nós, porque nós temos muito a esconder. Conte para sua avó, anuncie em alto e bom som que você matou o pato, certamente ficarás livre e serás perdoado. Mas a Bíblia fala para nós uma segunda coisa, no mesmo versículo 25, e nós já vamos passar para o segundo e último argumento. O versículo 25 fala que Jesus foi doador por causa da sua transgressão, Você matou o pato, escondeu e não contou para a avó. Mas também, além da transgressão, para que você recebesse a justificação,
para que você recebesse a vitória. Você, na doação de Cristo, recebeu a vitória. Não fique escravizado, não se sinta derrotado. Você recebeu a vitória em Jesus. Não foi pastor que te deu vitória, não foi a sua frequência na igreja que te deu vitória, não foi o seu dízimo que te deu vitória, não foi você ter bom comportamento que te trouxe vitória. O que te trouxe a vitória foi a doação de Cristo, morrendo na cruz, para justificar as suas faltas e você viver em vitória. No tribunal divino, você já teve absolvição. Jesus pagou pelo seu erro, pela sua desobediência, pela sua curiosidade, pela sua vaidade, pelo seu pecado, pelas suas mazelas, pela sua arrogância, pela sua inveja, pelo seu ódio, pela sua prepotência, pela sua vaidade, eu repito. Foi através da ressurreição de Jesus que você se tornou vitorioso. Se Jesus não tivesse ressurreto, você era ainda devedor no tribunal divino, mas foi paga a conta. Jesus morreu e ressuscitou para você se tornar vitorioso, entendeu isso? O que te faz vitorioso é a morte vicária de Cristo e a ressurreição, é um túmulo vazio que te traz a vitória. Por favor, pare de querer buscar vitória celestial com as suas próprias forças. Pare de querer buscar o céu fazendo alguma coisa, pois Jesus já o fez por você. Tome posse, você já é vitorioso. Através da ressurreição de Jesus é que vivemos em amor, sabia? Se não fosse a ressurreição de Jesus, nós não teríamos e não viveríamos no amor. Foi pelo amor de Jesus que ele pediu água e lhe deram vinagre. Foi por amor que Jesus pediu perdão para os seus próprios algozes. Foi por amor que Jesus falou para Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o Jesus que nos traz a vitória. Foi por amor que ele teve ao seu lado, rasgado pela lança assassina dos soldados do Império Romano. Foi por amor que, após ser traído por Judas Iscariotes, foi por amor que ele o chamou de amigo. Foi por amor que Jesus Cristo, depois de ter sido traído por Pedro, o convenceu. Jesus insistiu, Jesus o convenceu: Pedro, pastoreie as minhas ovelhas. Foi por amor, meus amados, que Jesus Cristo carregou o madeiro. Foi por amor que ele se fez pobre para torná-lo rico, para tornar você rico, para tornar você vitorioso. Por isso que Jesus Cristo ressuscitou. Foi por amor que ele entrou em Jerusalém montado numa jumenta. Foi por amor que ele multiplicou o pão. Foi por amor que ele transformou água em vinho. Foi por amor que ele recebeu a mulher samaritana. Foi por amor que ele perdoou a mulher adúltera. Foi por amor que ele expulsou demônios, que ele curou leprosos, que ele fez o cego enxergar. Foi por amor. Muitos de vocês que estão me ouvindo, eu estava orando e pedindo a Deus, então eu consegui descobrir no meio das minhas anotações uma frase do reverendo Wilson de Souza Lopes, que ele diz, eu vou abrir aspas, quando fala sobre a ressurreição. Jesus, palavras do reverendo Wilson, Jesus é a única forma do homem compartilhar a vitória. Jesus é a única forma do homem compartilhar a vitória. Se você quer vitória, não tem outra escolha. Não adianta diploma universitário. Não adianta o maior saldo médio da cidade. Não adianta o carro mais elegante ou o condomínio mais seguro. Não adianta se você
quiser a vitória, você tem que compartilhar com Jesus. A única forma do homem compartilhar a vitória. Eu estou concluindo. Jesus morreu por você, antes que você soubesse que Ele estava morrendo por você. Jesus doou para você, antes que você entrasse na fila dos transplantados. Jesus doou para você todas as suas necessidades, e por isso que você nele terá a vitória. Jesus acreditou em você antes que o reconhecesse como seu Salvador. Quando Jesus morreu por você, você nem sabia da existência dele, e ele morreu porque ele quer te dar a vitória, ele está te doando vida. Jesus te perdoou no ato do seu pecado. Jesus te amou antes que você o imaginasse. Jesus te carregou antes de você ficar acamado. Jesus te protegeu antes de ficar em perigo. Jesus te guia antes de você ficar perdido. Jesus te protege sem que você saiba que está correndo perigo. Jesus é doador por causa da sua transgressão. Não desista de pregar o Evangelho. Fale da palavra, pregue o Evangelho, mostre o caminho, que eles serão salvos. Não desista de falar. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da cruz por causa das traições. Jesus não desistiu da cruz por causa dos soldados do Império Romano. Jesus não desistiu da cruz por causa da multidão que ele tinha ajudado multiplicando pães. Aquela multidão pedia Barrabás. Jesus não desistiu da cruz. Ele não desistirá do seu filho. Ele não desistirá da sua filha. Ele não desistirá do seu cônjuge. Ele não desistirá do seu vizinho. Ele não desistirá de você. Jesus é o doador de vida. Ah, meu amado, mostre o caminho. Não duvide do que Deus pode fazer. Não duvide de que o Deus é maravilhoso e Ele não pode ser reduzido a poderes humanos. Jesus tem o seu próprio método de trabalho, tem a sua própria pedagogia. Ore, creia em Deus, Ele doou vidas, Ele resgata, porque Ele creu e Ele morreu antes que você soubesse que Ele te salvaria. Tem muitos que você ama, que têm orado, continue orando, continue crendo. Jesus não desistiu de ninguém e Ele não desistirá de forma alguma daquele coração de pedra, porque Jesus, Ele já doou um coração de carne. Amado, eu gostaria de terminar, que conta-se uma história de um homem que pecou, e ele pediu perdão a Deus, e Deus o perdoou. Só que ele foi pelo caminho e pecou novamente. E ele ficou envergonhado de Deus. Ele fugia de Deus. Ele passava nas outras ruas para não encontrar-se com Deus. Ele se desviava de Deus. Ele ficou triste, ficou envergonhado e não tinha coragem de encarar Deus. Até que Deus chegou e falou assim: meu filho, por que você está como está? Ele falou: porque eu pequei. Aí Deus falou para ele: é tão simples, se arrependa e me peça perdão que eu te perdoo. Aí o pecador disse para Deus: mas não é a primeira vez, já é a segunda vez que eu peco contra o Senhor. Aí Deus perguntou para ele: qual foi a primeira vez? Qual foi a primeira vez? Sabe, meus irmãos, Deus te perdoou, está perdoado. Diz a Bíblia que Ele joga os pecados para trás, no fundo do mar, e nunca mais
Ele diz, eu abro aspas, me lembrarei deles. Oi, Jesus é o doador, por causa das suas transgressões, e para te dar a vitória. Não viva escravizado por ter matado o pato. Deus te abençoe e abençoe a mim, e que a graça de Jesus seja sobre todos nós. Meus amados irmãos, recebei a bênção. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a misericórdia e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com você na sua casa, sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Meu Jesus.